Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um tutorial da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confiram a descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar a navegação aqui durante o nosso tutorial. Hoje vamos trabalhar aqui um exercício, uma aplicação simples, uma lista de tarefas, o nosso famoso to-do list. O objetivo vai ser aqui demonstrar aqui alguns conceitos básicos de manipulação de DOM. Enfim, trabalhamos aqui alguns eventos, trabalhar aqui alguma lógica. De alguma forma aqui a nossa tarefa que hoje vamos fazer vai ser o quê? Vamos criar então aqui esta aplicação que nos permite criar aqui, por exemplo, umas tarefas. Por exemplo, criar uma tarefa nova. E basicamente nós vamos ter um botão de adicionar em que adicionamos a nossa nova tarefa, certo? Podemos atualizar essa mesma tarefa, no sentido de dar por concluída. E depois, inclusive, podemos ter aqui outra ação em que podemos remover essa mesma tarefa aqui da nossa lista, ok? Vai ser aqui um exercício giro. Vamos desde já começar aqui com o nosso template vazio, ok? Começamos aqui pelo nosso HTML e CSS e depois então finalizamos aqui com o nosso JavaScript, ok? Estamos juntos? Vamos lá então. Então, o que é que nós temos hoje aqui em Helm Tab? Vamos começar aqui por uma div, e vamos lhe dar aqui uma classe de container e a seguir outra div com a classe de wrapper. Ok? Então, o que é que a gente quer aqui em seguida? Neste wrapper eu vou pôr aqui 3 filhotes diretos, ou seja, um H2, e vou pôr aqui duas divs. Uma div, duas divs. Ok? Neste H2, escrever aqui uma coisa bonita, dizer assim, organize your tasks today. Nesta primeira div aqui, vamos pôr o input e o botão, ou seja, vamos lhe dar aqui uma classe, pode ser de input-wrapper, e vamos colocar aqui um input e colocar aqui um button. Ok? Aqui podemos pôr aqui um ID, pode ser aqui input, por exemplo, e podemos pôr aqui também um placeholder fofo, aqui placeholder, aqui um new task, ok? Agora aqui no meu button, vou só escrever aqui dizer add, de adicionar, e vou-lhe dar aqui também um ID, de add-to-do, e aqui uma classe de button, ok? Agora, nesta segunda div é onde vai ficar aqui a minha listagem, ou seja, vamos criar aqui uma classe, podemos dizer que vai ser aqui a nossa list-wrapper, por exemplo, ok? Dentro disto vamos colocar aqui uma well, nesta well uma li, vamos deixar agora aqui pelo menos só aqui uma li de marcação, só para podermos trabalhar aqui o estilo. Nesta li eu vou querer aqui colocar duas divs, ok? Uma onde vai ter aqui o conteúdo e a outra que vai ter aqui dois botões, ok? Button e button, ok? Então, nesta div aqui do parágrafo, vou-lhe dar aqui uma classe, vai ser aqui a minha list-wrapper-content, ok? E aqui neste parágrafo vamos dizer aqui, por exemplo, acordar e tomar café, tarefa mais importante do dia. E depois ter aqui nesta dos botões, pode ser aqui o nosso list-wrapper-button, ok? Em cada button eu vou querer aqui ter uma classe de, como é que eu chamo isto? CTA-button, ok? Pode ser assim. E aqui também igual. CTA-button. E depois cada uma delas vai levar aqui uma classe complementar, uma segunda classe. Aqui pode ser o complete-to-do e este aqui pode ser o remove-to-do. Ok? Agora, podia usar aqui uns ícones fofos, mas para simplificar vamos usar só aqui uns HTML entities, ok? Também é tranquilo.
não tem qualquer questão. Então, e comercial, cardinal, 1x para o canito, 2611, ponto e vírgula. Aqui podemos até copiar já este aqui para o segundo, com a única diferença é que em vez de ser 11 vai ser 12 aqui, ok? Única questão. Ok? Então, aqui a nossa appzita já está aqui a ganhar forma, ok? Vamos só agora trabalhar aqui um pouco de CSS, que é para deixar aqui, dar aqui uma roupinha bonita nisto. Vamos passar então já aqui ao nosso CSS. Então, em termos de CSS, o que é que nós pretendemos aqui, malta? Então, vamos começar por trabalhar aqui a nossa classe wrapper. Vamos dizer que queremos aqui um font family de Noto Sans serif. Ok. Queremos aqui um min width de 700 pixels. Pode ser aqui um display flex e ter aqui também um flex direction column. Ter aqui um flex wrap, pode ser de wrap. Um justify content center e também vou criar aqui um align item center. Ok. Quero ter aqui um paddingzinho de 2 rems. Quero também um gap de 1 rem. Dar aqui um border radius também de 1 rem. Okay. Quero um background de um RGBA pode ser de 63,80,177,0.4. Okay. E por fim damos-lhe aqui também um box shadow, que é para dar aqui uma gracinha nisto. Então 0, 10 px, 15 px, RGBA 0,0,0,0.25. Bonito, como vocês podem ver, já está aqui a começar a ganhar aqui outra corzinha. Então vá. Agora aqui no nosso wrapper, quero dar aqui um toque no H2, pode ser mesmo assim. Vamos dizer que queremos aqui um font size de 1.5 rems. Queremos aqui um color de, pode ser aqui um FD. E um text align center. Depois, vamos trabalhar aqui um bocadinho a parte dos inputs. Okay? Aquela primeira parte. Vou querer dizer que aqui o meu input e o meu input placeholder vão comungar aqui destas propriedades, ou seja, um font size de 1 rem, um font weight pode ser de 400 e em termos, quero também aqui um color de 3F51B1. Okay? Agora, quero que este input traço wrapper, esta classe, a div que faz o envolvimento então deste input e daquele botão do add, quero dizer que isto será aqui um width de 100%. Okay? Quero um display flex. Quero também um justify content center e também um align item center. Okay? Por fim, quero que o meu input traço wrapper espaço input ainda tenha aqui outras propriedades, nomeadamente ter aqui um width também de 100%. Quero aqui não precisa de pôr text align center, mas aqui põe left, tá? É um bocado redundante, mas pronto. Vou pôr aqui um padding de 1 rem de cima a baixo e 2 nas laterais. Quero aqui um border radius pp de 1 rem, 0, 0 e 1 rem. Okay? E por fim vou dizer que quero aqui um border none e quero também um outline de none. Okay? Alright, então, o que mais? Quero aqui um list wrapper. Traço.
em que quer dizer assim, bem, então este tem aqui um width de 100%, tem aqui um border radius de 0.5 ramos e tem aqui um box shadow de 0.10 px, 15 px, RGBA de 0,0,0,0.25. Ok. Sendo que ainda tenho que dar aqui um toque nos meus botões, que é para pôr isto mais bonito, e dar ali um toque ainda na outra lista. Ok. Então, vamos aqui. Ora, então, list wrapper well li. Vamos dizer que queremos aqui um display flex. Pode ser aqui um align items center. Quero aqui um width de 100%. Já agora aqui um padding também, cima baixo 0,5 e 0 nas laterais. Quero aqui um border none, mas por fim quero também dar aqui ao mesmo tempo aqui um borderzinho bottom de um px solid, que pode ser um RGBA de 208,208,208,0.4. ok, so far so good. Quero também dar aqui um toque no parágrafo aqui da minha lista, seja lista traço wrapper well lip, e vou dizer que quero aqui um font size e um rem. Quero um font weight de 400, quero um color de FD e pode ser aqui um text align center, não, left, também quero left aqui. Ok, so far so good. O que mais? Quero, o que quero mais? Vou dizer que quero ter aqui um list traço wrapper well li espaço p ponto completed, ou seja, eu vou depois mais lá à frente querer adicionar aqui esta classe completed. Basicamente preciso, lá está, para que me dê aquele efeito de texto rasurado, assim com um cinza mais claro. Text decoration line true. E em termos de color, quero aqui um CSSE. Pode ser assim. Ok, quero melhorar então aqui estes alinhamentos. Vou dizer que quero aqui um list traço wrapper traço content. Ok. Aqui vou dizer que quero aqui um flex 0,090%. E vou dizer que quero aqui um list traço wrapper traço button, aqui com o meu flex de 0,010%. Mas aqui também vou dizer que quero um display flex, ok, para incluir aqui mais uma pequena questão, ou seja, vou dizer que o meu list traço wrapper traço button espaço button, ou seja, os filhotes vão estar a 50%, 0,050%. Também podia pôr aqui flex 1, na verdade era um bocado, também era parecido, mas pronto. Vou estilizar ainda, lá está, quero estilizar os botões, quero ainda estilizar então aqui os meus botões, que é o que ainda me falta, mas por acaso não estou a gostar muito deste parágrafo aqui, não está assim lá muito jeitozinho. O que é que eu posso fazer aqui neste maroto? Vamos lá cá ver. Ora. Então, em termos práticos, o que é que eu posso ainda aqui fazer para dar uma graça nisto? Ora.
Lá está, se calhar poderia dar aqui ainda um jeitinho, mesmo na classe well. Vamos aqui, antes desta well aqui nas linhas 50, e vamos só incluir então aqui um list wrapper, well, e sim, pelo alinhamento, então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que é aqui um display flex, vamos dizer que queremos aqui um flex direction column, vamos dizer que queremos aqui um padding de 2 rams e ainda mais, ainda vamos dizer que queremos aqui um background para ficar um bocadinho diferenciado, pode ser de RGBA de 128,142,222,0.1, ok, para dar assim um popzinho diferente ali na cena. Ok, então vamos aqui despachar a parte aqui dos nossos bitons, que está aqui em falha. Então podemos ir pelo ID do botão Add to Do, sem stress, e também podemos ir pelos outros, que é o CTA Button, que é uma classe que é comum aos outros dois. Ok, então neste Head to Do, o que é que eu quero? Vou dizer que eu quero aqui um display block. Posso dizer que quero aqui um width de, pode ser até fixo, 65 pixels, também é pequenino, não faz mal. Font size de 1 rem, também um padding de 1 rem, ok? Em termos de background, vamos utilizar aqui o famoso azulinho do 3F51B1, dê-me agora aqui uma branca. Em termos aqui de color, quero aqui FD, ok, border e outline none, outline none, ter aqui um border radius para ficar bonito, border radius 0, 1 rem 0, e por fim ainda vou dizer que quero aqui um cursor pointer. No caso aqui do meu CTA Primary, vou dizer que quero aqui um display, pode ser inline, pode ser, bloco ou inline, bloco aqui é um bocado whatever. Vamos dizer que queremos aqui um font size de 2.5 rems, quero um background transparente, okay. Quero uma query, neste caso ali nos meus HTML entities, de 3F51B1, border none, outline de none, e ter aqui o cursor de pointer. Ok, so far so good. Já fica aqui a coisa engraçadinha. Ok, vamos agora aqui começar a tratar então aqui do nosso JavaScript. Here we go. Então, o que é que a gente faz? Vamos ver que variáveis precisamos, os nossos pontos de entrada, que tipo de funcionalidade nós precisamos de criar, e também vamos verificar em termos de event listeners o que é que podemos vir aqui a precisar, certo? Então, malta, vamos pensar uma coisa já assim de cara. Em termos de variáveis à partida, o que é que eu preciso, pelo menos? Eu tenho aqui a minha aplicação, vamos lá aqui outra vez, e o que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui um input no qual eu quero escrever qualquer coisa e quero capturar esta informação, ok? Eu tenho um botão de adicionar que me vai ser responsável por criar aqui uma determinada funcionalidade, nomeadamente adicionar tarefas, propriamente dito, e preciso de capturar também aqui o elemento que vai ser responsável por receber, neste caso, no novo HTML que vai ser criado, precisamente com a inclusão então da nova informação que vem, neste caso aqui do meu input. Ou seja, de antemão preciso pelo menos à partida de três variáveis para poder trabalhar aqui a parte do meu DOM. Ou seja, preciso da parte do meu input, não é? Vou precisar do meu botão, neste caso vamos chamar de add button, não é? Pode ser, e por fim a parte da lista, não é? Vai ser aqui o meu const to do list,
seja, à partida eu vou precisar destes 3. Ora, então, neste input vamos colocar o quê? Vai ser aqui o meu document query selector. Aqui posso ir pelo ID de input. Ok? Aqui no add button vai ser aqui o quê? O meu document.query selector, que vai ter aqui também o meu ID de add-to-do. E o meu to-do list, que vai ter aqui o meu document.query selector, com a lista, neste caso, list-wrapper, espaço well, ou seja, é aquela well que vai receber as minhas novas LIs, que neste caso serão as minhas novas tarefas. Ok? Ops, falta aqui um igual. Ok? Então pronto, à partida é disto que a gente precisa aqui. Em termos de event listeners, o que é que nós porventura temos aqui em mãos que podemos vir aqui a precisar, pessoal? Então, pelo menos assim à partida é o quê? De antemão, assim, olhando aqui para a nossa aplicação numa primeira instância, é o quê? Pá, eu vou precisar aqui, porventura, de ter aqui qualquer coisa relacionada com estes 2 botões, certo? E vou precisar de ter aqui este botão, não é? Ora, então vamos lá. Em termos de listeners, vou pegar aqui no meu add button, vou colocar-lhe aqui, neste caso, um add event listener. Ok, neste caso vou colocar-lhe aqui um clique e aqui vou dizer agora, vai ser aqui um console.log a dizer adicionar tarefas. Ok? Em relação depois ali aos outros 2 botões, tem aqui uma questão. Eu neste momento estou aqui a marcar este pedaço de HTML, só que lá está, o que eu quero efetivamente ao princípio é não ter aqui nada, não é? Ou seja, em teoria, à medida que eu for adicionando várias tarefas, estes botões originalmente eles não estão a ser carregados no meu DOM. Ou seja, isto subentende que eu vou precisar de fazer aqui o quê? Vou precisar à partida de fazer um event delegation, certo? Então como é que eu poderia de alguma forma trabalhar esta parte? Podia só dizer aqui o seguinte então. Event delegation do quê? Neste caso vou pegar pela minha well, que é uma estrutura que já está lá de origem, não é? Quando o meu DOM é carregado. Então, o meu to-do list, vou-lhe fazer aqui um add event listener, também vai ser aqui um clique, naturalmente. Okay. Agora, o que é que eu posso aqui considerar? Eu preciso de ver, olha, se quando tu deres um clique e aquele target corresponder a qualquer coisa que tenha uma classe, ou um ID, ou um atributo qualquer, o que for, então quero que faças qualquer coisa, não é? Então o que é que a gente precisa daqui? Vamos fazer aqui um if. Se o nosso event.target, neste caso vamos pela classe que é mais fácil, class list.contains, não é? Contém, e aqui contém o quê? Neste caso o que eu quero é aqui a classe CTA button, não é? Se contém, eu vou dizer que, neste caso faço aqui um console.log, vou dizer que é botão da lista. Ok? Naturalmente eu preciso colocar aqui o event aqui também como parâmetro. Então vamos aqui testar a ver como é que a coisa está. Ora, vamos fazer só aqui um inspect. Então, o add, adicionar, muito bem, e agora aqui nestes, botão de lista, ok, boa, so far so good. So far so good, tutti bene, muito bem. Aqui depois já há uma questão interessante que vocês podem já pensar, mas para lá, aqueles 2 botões da lista, aquilo tem propósitos diferentes, um vai fazer o complete, o outro vai remover. Aqui depois o que é que podemos fazer posteriormente? Mais outro if, no sentido de, olha, atenção, se este elemento que nós capturamos, sei lá as tantas, contém uma segunda classe, neste caso poderá ser o complete to do ou o remove to do, fazemos depois outras coisas. Mas pronto, numa fase inicial
Temos então aqui a nossa estrutura base. Agora temos que começar a concentrar-nos efetivamente o que é que queremos aqui fazer. Há aqui 3 grandes questões que nós queremos aqui fazer. Então eu quero adicionar, lá está, partindo sempre do geral para o particular aqui, adicionar uma tarefa à lista. Eu quero poder também atualizar uma tarefa na lista e também, neste caso, remover uma tarefa na lista. Neste caso, à minha escolha. Ok? Ou seja, isto são as três grandes funcionalidades que nós precisamos de criar aqui hoje. Ok? Agora, vamos partir aqui para o particular, não é? Então, adicionar uma tarefa na lista. O que é que eu preciso em primeira instância? Se eu tenho ali um campo de input, numa primeira instância eu preciso de quê? Capturar o valor do input. É de caras, não é? Capturando o valor do input, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer gerar, neste caso HTML, não é? Para a nova LI. E por fim, o que é que eu quero no fim? Quero atualizar o meu DOM, não é? Atualizar o DOM, ou o meu interface, como preferir, o meu UI, relativamente àquela nova tarefa, certo? Em relação aqui ao atualizar e o remover, basicamente o que nós vamos aqui fazer não é mais nem menos do que clicar no botão e remover toda a LI e atualizar a tarefa. Neste caso vai ser por via de adição de uma classe naquele parágrafo, ou seja, neste caso o que eu quero é clicar e, neste caso, permutar uma classe de completed, ou seja, neste caso, com base nisso, fazer ali uma alteração em termos de estilos para dar a ideia que está completo ou não. Basicamente é isso que está aqui em causa. Ok? Então pronto, nesta perspectiva, estruturando aqui um bocadinho o nosso raciocínio, as nossas ideias, então vamos lá. O que é que a gente em primeira instância tem que fazer? Bem, então vamos começar por criar uma funcionalidade, uma função, para trabalhar esta questão de adicionar uma tarefa à nossa lista. Ok? Então, esta adicionar tarefa, na verdade, vai estar circunscrita a este listener, né? A este add button. Até podemos fazer já aqui o seguinte: vamos criar então aqui algo que vai ser aqui o nosso add to do, por exemplo. Ok? Ou pode ser, se preferirem, add task. Enfim, cada aqui ao gosto do freguês. Ok? Então, o que é que a gente quer aqui? Const add to do. E agora o que é que eu quero numa primeira análise? Quero capturar o valor do input. Ok? Então, capturar o valor do input dentro da minha função. Vou guardar aqui temporariamente uma variável. Neste caso vou-lhe chamar aqui um task text. É o que? É o meu input. Okay. Este elemento. Ponto value. Certo? E ainda posso fazer aqui outra brincadeirinha. Posso, sempre que eu vou fazer aqui captura de inputs, se às vezes quiser, posso sempre meter aqui um trim. Às vezes por uma questão de haver espaços vazios à frente ou atrás, poder também meter aqui um trim. Ok? It is what it is. Fica bonito. Então, neste task test já capturo o valor do input. Quando nós temos inputs, também uma coisa que é importante aqui neste caso, que eu não mencionei aqui, é o quê? Validar o input. Porque ao fim e ao cabo também pensem lá comigo. Se eu vou ter ali uma tarefa, ter o meu input vazio, não é? Se eu não tiver nenhuma validação e se eu clicar no add, se o objetivo a seguir vai ser gerar HTML para a nova LI, o que é que vai acontecer? Vou gerar um HTML como LI com um parágrafo vazio. Não faz sentido, não é? Então, validar o input também é sempre aqui um passo a considerar. Agora, validar aqui o input, o que é que a gente pode aqui fazer? Posso dizer que se, neste caso o quê? Se o task text for igual, neste caso a uma string vazia, tudo que vem de input, independentemente se é type number ou não, vem-me sempre via string, em termos de data type. Neste caso, se isto for uma string vazia, se não houver valor, não é? Eu vou largar aqui um alerta. Vou dizer, please enter a task in your list. E o que é que a gente faz aqui no fim? Batemos aqui um return para travar logo a execução então aqui do nosso add to do. Ok?
Ok, so far so good, very good, very nice. Agora, segundo ponto. Capturamos o valor do input, validamos o input, done. Agora, gerar HTML para esta nova LI que nós queremos fazer. Então, malta, neste tipo de cenários temos sempre duas situações possíveis. Ou vamos fazer isto de forma programática, ou seja, vamos criar os elementos, um a um, e vamos fazer appends nos mesmos, ou então podemos gerar diretamente por inner HTML. Aqui até vamos fazer as duas soluções, ok? Também o objetivo aqui deste exercício é estarmos aqui um pouco a curtir diferentes nuances, como é que podemos criar o exercício. Por isso, em vez de estarmos logo focado no fim do exercício em si, vamos aqui, enfim, trabalhando diferentes situações para cumprir ao fim e ao cabo o mesmo objetivo. Então, reparem numa coisa. Capturei o valor do meu input, fiz uma pequena validação, convenhamos, e agora o que é que eu quero aqui? Vamos então gerar este HTML. Ora, então o que é que eu posso fazer aqui? Vamos lá. Primeira análise, vou criar uma LI, não é? Então, pôr uma variável, neste caso chamo-lhe todo, pode ser aqui document, disse outra coisa qualquer, mas pronto, pode ser aqui document.createElements, não é? O que é que eu quero criar? Quero criar uma LI. Done. Pronto, esta LI está criadinha, bonito, fofo. Agora o que é que eu quero em seguida? Em seguida eu vou criar todos os restantes elementos. Daí lá está o que é que eu estava-vos a dizer, de ter aqui este elemento aqui batido, para fazer marcação, quer visual, quer também ter aqui de referência, que é para poder saber precisamente o que é que eu quero fazer depois. Então, tem aqui uma LI, e agora tenho que fazer estas duas divs, ok? Depois mais um parágrafo, mais estes buttons, e inclusive eu quero adicionar aqui mais umas classes aqui pelo meio. Ok, então vamos fazer o seguinte, vou copiar esta LI aqui para dentro do meu JavaScript, obviamente vou comentar isto agora aqui, mas já para me servir aqui meramente como ponto de referência, ok? Então, em seguida da minha LI, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que criar então aqui duas divs, não é? Ok, então bora lá. Vamos fazer aqui um const de, pode ser aqui o nosso content div, que vai ser igual também a document.createElement. E aqui o que queremos fazer é uma div, ok? Certo? Agora, queremos dar o quê? Queremos espetar aqui uma classe. Então o que é que a gente faz? Content div, neste caso, ponto class name, okay? Vai ser igual, vai ser aqui list, traço, wrapper, traço, content, ok? Depois, vou querer fazer dentro desta div, é o quê? É um parágrafo, né? Const, pode ser aqui p, vai ser igual também a document.createElement, vamos por aqui um p. Vamos depois, inclusive, dizer que precisamos de o que é que a gente vai meter ali dentro daquele parágrafo. Dentro daquele parágrafo, supostamente vai aqui encaixar o valor que vamos ter no input, não é? Como é que a gente pode ir buscar isto? Então, o valor que vai estar no input, na verdade, estou aqui a guardá-lo à partida nesta string. Isto é uma string, na verdade, isto é um data type string que no fim do dia resulta daqui. Mas estava a querer dizer nesta variável. Então, o que é que eu quero aqui? Vou dizer que o meu P, o text content dele, vai ser igual a nem mais nem menos do que o resultado, ou o valor que tiver aqui, guardado nesta variável. E depois no fim o que é que a gente pode fazer? Posso pegar então aqui no meu content div e tenho que fazer aqui um append deste parágrafo, deste P. Ok? Para que fique então dentro aqui desta div. Agora, o que é que eu ainda posso fazer? Como estas duas divs são filhas diretas, digamos assim, eu já criei esta e depois vou criar então esta a seguir. Ok? Então, o que é que eu posso aqui fazer? Posso dizer que vai ser aqui um const, posso chamá-lo de button div, por exemplo, ok? Vai ser igual aqui a document.createElement, será aqui outra div, ok? Vamos também verificar que isto é preciso aqui uma classe, ou seja, neste caso, o meu button div ponto class name vai ser igual
Como é que se chama isto? Vai ser aqui list, traço wrapper, traço button, ok? E o que é que eu quero em seguida? Quero em seguida criar dois botões nisto, dois botões. Então como é que eu posso fazer isto? Posso fazer aqui o const complete btn ou complete button, como preferirem, que vai ser igual a document.create element. Esta parte é sempre chatinha, mas enfim, é da praxe. Vou criar um button, ok? Depois o que é que eu quero fazer com este button? Vou dizer que quero lhe dar uma classe também, ou seja, o meu complete button ponto classe. Aqui, por exemplo, em classe, em vez de utilizar aqui classe name, aqui agora vou experimentar outra ideia, vou fazer outra variante. Na verdade, o resultado prático, se eu fosse bater aqui classe name, era igual, ok? A minha ideia era buscar aqui outra ideia. Da mesma forma como eu posso fazer aqui class name, eu também posso utilizar o class list.add, ok? E este add, este método, vai-me adicionar as classes que eu quero. Neste caso pode ser CTA button, aliás melhor, CTA traço button, espaço, né? Ok? Ou melhor, peço desculpa, aqui não pode ser espaço. Aqui tem que ser esta classe e agora aqui vou incluir a outra. Complete traço to-do. Porque aqui ao fim e ao cabo o que é que o meu add está a fazer? O meu add, ele pode na verdade adicionar várias classes. Eu tenho que, lá está, separar isto sempre um argumento, dois argumentos e assim sucessivamente, ok? Daí estar a separar aqui com a vírgula, tá bom? Então, complete to-do, so far so good. Agora tenho que colocar aquele HTML entity, não é? Agora tem uma questão, se aquilo é um HTML entity, eu tenho que colocar aquele elemento, não pode ser com text content ou com inner text da vida, tem mesmo que ser com inner HTML, aí não tenho hipótese. Então, neste caso, complete button, ponto, inner HTML, igual x 2 6 11. Ok. Então, e o que é que eu agora preciso? Agora preciso de fazer o do delete button. Então, const, fizemos o complete, agora fazemos o delete button. Vai ser igual, ou seja, neste caso, se pensarem bem, isto vai ser literalmente igual a tudo o que está aqui. Se quiserem um bocadinho de forma abrutalhada fazer aqui copy paste, também pode-se fazer, ok? Só que com a única variante que isto vai ser aqui delete e aqui também vai ser delete e aqui delete, ok? Aqui este inner HTML não é 11, vai ser 12, ok? E em vez de ser aqui complete to do, neste caso vai ser remove to do. Pronto, vai ser basicamente a mesma coisa, ok? Agora o que é que eu quero? Quero pegar nestes dois botões e fazer um append nesta div. Então o que é que eu quero? Vou pegar aqui no meu button div, ok? Ponto append. E qual é aqui a gracinha do append para o append child? O append child eu vou sempre metendo somente um elemento. O append posso meter uma porrada deles. Às vezes até fica, por isso é que eu tradicionalmente até gosto mais de brincar com o append, que fica mais fácil neste tipo de situações. Aqui no caso do append, a única coisa que eu tenho que fazer é meter os dois botões. Em vez de estar a pôr append child um, append child do outro. Aqui vou dizer complete, neste caso button, e também colocar o delete espaço button. Ok? Agora, o que é que eu ainda preciso de fazer? Ok, então eu já criei as duas divs já têm os devidos appends, neste caso o parágrafo e os dois botões, e agora é o quê? Agora tenho que meter estas duas divs juntas com a LI que está aqui criada, aqui em cima. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer este to-do, ponto, append, e meter aqui as duas divs. Isto, atenção, que lembrem-se sempre que aqui os argumentos é sempre por ordem, ok? Neste caso, o primeiro que vem é o content div e o segundo é o button div. Okay? E, por fim, se pensarmos bem, ok, então a nossa LI, em termos de estrutura de HTML, está feita, mas ainda há aqui outra última questão que eu não estou a considerar, que é, depois desta LI estar feita, eu tenho que fazer um append, precisamente ao que é a UL. E a UL, nem mais nem menos, lá está, aqui o nosso bom amigo to-do list. Ou seja, no fim de tudo, ainda,
eu ainda vou fazer aqui este to-do list, ponto, append, to-do. Ok? So far so good. Esta parte é sempre chatinha de fazer, mas pronto, é da praxe. Aqui não há muito não há muito por onde fugir. Então, a partir do momento em que eu já consegui criar, digamos assim, toda esta estrutura, eu criei o elemento. Agora tenho que perceber então e atualizar o meu interface. Como é que isto vai aqui acontecer? Bem, ele na verdade vai sempre aqui acontecer para todos os efeitos. Peço desculpa. A partir do momento em que eu estou a fazer appends, eu automaticamente estou a ir ao DOM e estou a meter elementos logo lá para dentro. Aqui não há hipótese. Ou seja, isto vai levar com que eu vou incluir então aqui diga-se, vou utilizar aqui o meu input, vou adicionar uma nova tarefa e se eu clicar aqui no meu add, ele não vai dar nada. Então, porque é que não vais dar nada? Uncount reference error. The task is not defined. What task não está defined? Então, eu criei aqui uma função chamada task e aqui o menino fez aqui uma função chamada to-do. E vocês estão aí desse lado, não me avisaram, não é? Muito bom. Então, perdão. Então, ok, vamos lá aqui tentar outra vez. Então, se eu agora der aqui um add, supostamente vai-me largar aqui o alerta, não é? Entra lá, mete lá uma tarefinha, se faz favor, que isso está vazio. E agora, nova tarefa a ser adicionada. E se eu clicar aqui, ele vai fazer o tal append que eu falei. Olha aqui, já cá mora ele. Fantástico. Agora, uma das coisas que a gente pode aqui fazer é o quê? Lá está. Primeira instância, eu vou tirar daqui este HTML que já não está aqui a fazer nada. Ok? Não preciso dele. Quer dizer, na verdade, para o inner HTML, para depois fazermos esta experiência, ainda vou deixá-lo aqui. Aquilo que eu se calhar vou querer fazer é este LI, que está aqui originalmente, vou mandá-lo fora. Ok? Vamos deixá-lo assim vaziozinho. Ou seja, ficamos aqui com o boneco assim. Mas pronto, não tem aqui drama. O objetivo agora é nós, a partir daqui, começamos a adicionar as nossas tarefas. Então, por aqui, so far so good, não é? Fixe. Agora, o que é que eu poderia fazer? Pronto, vamos depois mais à frente ver aqui uma variante com a questão do inner HTML, mas por agora seguimos então aqui o nosso exercício. A questão da tarefa, feito. Conseguimos gerar o HTML para a nova LI, inclusive é com o append atualizar aqui o meu interface. Fixe. Agora eu quero atualizar esta tarefa e clicar para promotar a classe do completed e remover a lista da tarefa. Então, nós vimos que temos aqui este event delegation à partida. Porquê? Porque estes botões que supostamente vão estar ou não, aliás, vão estar ou não, como quem diz, eles vão estar sempre que eu criar uma nova tarefa, obviamente. Mas eles não estão carregados originalmente no DOM, não. Então, se eles não estão, eu não posso chegar ali e meter numa variável global a dizer, olha, o botão X, Y. Não dá. Vai-me logo retornar um null ali de caras e o mais certo é dar-me cabo aqui do script. Depois eu vou querer associar um null a um add event listener e depois, olha, bananas, isto trava-me aqui o script. Então, o que é que eu posso fazer? Eu, na verdade, a questão de atualizar e remover, eu até posso, de certa forma, criar isso dentro deste event delegation, por exemplo. Posso fazê-lo. Ok? Então, como é que eu posso tratar disto? Então, este if que está aqui, ele vai-me dizer, olha, se tu carregares aqui num botão que contém esta classe, o que é que queres que aconteça? Bem, dentro deste if, aquilo que eu quero que aconteça é, se, porventura, aqui como é que eu posso dizer isto? Ser mais... Não, podemos fazer assim. Se, porventura, então, o meu event
event.target, isto já dentro deste if. Ou seja, ele entra neste if se a partir do momento eu der aqui um clique e ele detectar que o meu event target tem o CTA button. E já dentro deste if ele vai dizer, se, neste caso, o event.target, o class list, tiver um contains, neste caso de quê? De outra classe, será que o complete to do? Ou seja, eu estou aqui a diferenciar ações nos botões, neste caso, já que eu estou a seguir esta lógica de event delegation, meramente para esta questão de um ter uma classe e outro ter outra classe. Se este contiver, neste caso, o remove, ou melhor, neste caso começamos aqui pelo complete, ok? Complete to do. O que é que eu quero? Quero capturar o elemento, neste caso que eu quero, que é o parágrafo, e quero alterar a classe. Eu até, na verdade, agora posso fazer aqui uma pequena gracinha, que é o seguinte, reparem. A questão de, vocês vão dizer assim, então, mas espera, tu vais capturar o parágrafo, mas o parágrafo também não existe, estás-me a dar a lenga-lenga dos botões, que os botões não existem, vamos fazer um event delegation. Verdade, ou seja, o parágrafo neste contexto ainda não existe. Só que o que acontece? Se porventura eu estou a entrar dentro deste event delegation, ou seja, só vai haver um clique que me faça, digamos, entrar por aqui, certo? Quer dizer, na verdade eu tenho aqui o to-do list criado de origem, mas o que acontece? Este clique só vai fazer qualquer coisa se ele passar, digamos, para dentro deste primeiro if, que é se o event target contém um CTA button. Lá está. E se contiver um CTA button naquele momento eu sei que ele também tem um parágrafo. E eu aqui posso fazer esta brincadeira dentro deste escopo, ou seja, dentro deste escopo da função. Neste caso eu já posso dizer que tenho aqui um task text, ok? Em que eu vou, por exemplo, facilmente posso fazer aqui o quê? Posso... Aqui vou ter... Aqui tenho aqui um problema agora. Então, espera lá. Se eu posso ter várias tarefas, como por exemplo aqui. Vamos agora aqui. Então, tarefa 1, adicionei. Oi, espera lá. Temos aqui qualquer coisa aqui. Espera lá, desculpem lá. Vamos aqui remover isto. Estava-me aqui a travar a execução. Então, vamos aqui criar aqui. Então, tarefa 1, adicionar. Tarefa 2, adicionar. Tarefa 3, adicionar. Tarefa 4. Okay? Já estou a ver aqui uma coisa. Sempre que eu vou por adicionar, esta situação aqui do valor fica-me sempre aqui metido. Se calhar vou ter que também arranjar forma de limpar isto depois. Também não estou a gostar. Mas vamos lá ver então. Eu tenho aqui várias tarefas. E eu sempre que clicar aqui num destes botões, eu tenho que saber de antemão que estou a querer provocar uma ação, seja este ou do apagar, digamos, nesta estrutura. Ou seja, para eu ter a certeza que... Porque quando eu vou estar a clicar numa primeira análise com esta ideia do Event Delegation, eu, de certa forma, estou a clicar nisto de forma um bocado, como é que é dizer, um bocado romba. Ou seja, clicar no primeiro da tarefa 1 ou no da tarefa 4 é um bocado igual. Agora, eu preciso de criar aqui qualquer coisa que me permita fazer o quê? Que me permita dizer assim, olha, este botão que tu estás a clicar, eu quero que tu te associes, de certa forma, a ali do qual fazes parte, e então sim, fazes o teu trabalhinho depois. Ora, então eu tenho que criar aqui uma espécie de associação. Neste tipo de cenário, aqui o melhor a fazer, na verdade, muitas das vezes é a ideia de fazer aqui um traversing da DOM, atravessar o DOM. Que é, eu vou, deste elemento, eu quero ir buscar o quê? Quero ir buscar o elemento pai dele. Ou então, neste caso, eu tenho aqui uma alternativa muito boa, que é, eu tenho aqui várias LIs. Ou seja, eu quero ir buscar, quando eu clico neste botão, eu quero a LI mais próxima deste botão, que acaba por ser a LI que envolve, de certo modo, o próprio botão. Não é? Acaba por ser isso que acontece. O que é que eu posso fazer aqui? Posso, por exemplo, dentro deste if, ok, eu posso dizer o seguinte, vou fazer aqui um const li, que vai ser igual ao meu event.target, ok, neste caso, ponto
closest LI. E isto vai-me garantir, este traversing da DOM aqui com este closest, vai-me garantir que eu vou chegar à LI que eu pretendo. E agora nesta situação, neste cenário, sabendo de antemão que esta é a LI, que vai ser, digamos, toda a estrutura que vai envolver aquelas duas divs, uma delas terá o parágrafo, a outra terá os dois botões, o que é que eu agora posso aqui dizer? Neste complete to do, posso dizer aqui o seguinte, olha, então eu vou pegar nesta LI, certo? E vou, neste caso, buscar pelo Query Selector. O Query Selector basicamente é um método associado a HTML Elements, ou seja, para todos os efeitos eu posso também, em vez de fazer um document.query selector, document.query selector é o que? Document vai buscar do documento, de tudo. Eu aqui posso ir buscar do LI, dentro do que está dentro desta LI, que eu estou a capturar. Neste caso, sempre que isto vai ser executado, ela vai verificar a LI mais próxima. Ok? Este Query Selector vai-me capturar o quê? É o parágrafo que está dentro da própria LI. Ou seja, LI Query Selector. E aquilo que eu quero aqui não é mais nem menos do que o meu list-wrapper-content espaço P. Okay? E agora o que está aqui em causa é nem mais nem menos que o quê? Que adicionar uma classe. Não é? Aqui na verdade, reparem numa coisa, se eu vou clicar naquele botão de complete, eu quando bato naquele botão, quando eu dou um clique naquele botão, o que é que acontece? Acontece que eu quero adicionar a classe. Não é? E se a classe já estiver adicionada e tiver a tarefa completa, e se eu quiser clicar novamente no botão, a partir da qual é o comportamento que eu espero? É desabilitar a ideia do complete e voltar ao normal, não é? Ora, nessa perspectiva, é uma espécie de on e off, switch on e off, ou seja, é aqui um toggle, no fim do dia, é mais prático. Então o que é que a gente pode fazer aqui? Vamos dizer que vamos fazer aqui uma variável, neste caso vou-lhe chamar aqui de task text, que vai ser igual a este ali, e eu vou dizer que este task text, também fica mais fácil assim de organizar, aqui o que é que eu vou fazer? Class list ponto toggle ponto, aliás, ponto nada, toggle, qual é a classe que eu quero? É precisamente aqui o completed, ok? Então vamos aqui testar, a ver se isto já está aqui a começar a funcionar. Então, tarefa bonita, adiciona, trau. Agora vou clicar aqui, ahá, olha aqui, tel, põe, tira, muito bom. Very good, very nice. E agora o que é que a gente quer fazer em seguida? Então, já fazemos o complete, agora é como é que a gente remove isto. Alright? Então, fazer a mesma lógica, se o nosso event.target.classList.contains, neste caso vai ser o quê? Vai ser aqui o remove -to-do. Eu posso literalmente agora fazer o quê? Eu quero agora apagar isto. Certo? Então o que é que eu quero apagar aqui? Eu quero apagar toda a LI. Então eu posso fazer o quê? Posso pegar no LI. Como é que eu posso remover tudo? Mas mesmo tudo neste caso. Eu não quero remover só o que está dentro da LI. Eu quero remover tudo. Posso utilizar aqui esta bomba atómica de remove. E literalmente eu mando tudo à viola. Bora ver? Vamos lá testar. Então, nova tarefa bonita. Vou adicionar. Vou testar aqui com o meu event delegation. Atualiza e volta ao princípio. E agora remove. Truca. Manda-me fora. Ok? Vamos só aqui confirmar aqui na nossa well. A well está vazia. Aqui realmente eu não gosto disto assim. Vamos então aqui. Nova tarefa bonita. Então, a minha well tem neste momento 3 LIs. Ok? Se eu agora... Vamos só agora aqui abrir um bocadinho mais isto para ver. Se eu incluir aqui no complete, vou adicionar a tal classe do completed, do parágrafo. Posso remover.
E agora posso apagar. Neste caso vou apagar aqui este segundo. Posso apagar também este. E por fim posso apagar também este. E fico novamente aqui com a minha well vazia. Ok. À partida, praticamente até podíamos dar por concluído este nosso exercício. Ainda que eu acho que podemos brincar aqui mais um bocadinho. Ok? À primeira vista podíamos já deixar isto por concluído, praticamente. Mas, vamos lá ver aqui uma coisa. Atualizar e remover. Feito. E lá aqui uma coisa. Vocês viram que ali naquela... sempre que eu adiciono uma tarefa, não é? Eu crio o elemento, faço depois no fim o append. Isto basicamente é aqui o meu add task, não é? Então, o que é que me interessa no fim do dia, sempre que isto executa? Interessa-me é ir aqui ao meu input.value e dizer que ele vai virar uma string vazia para limpar o input. Ok? Limpar o input para novos dados. Podemos escrever aqui uma coisa muito bonita assim. Ok? Isto basicamente já vai fazer aqui o quê? Vai permitir que tudo é executado, ou seja, nova tarefa, tal e tal. Eu adiciono e limpo o meu input. Fica muito mais interessante, muito mais agradável aqui a ideia de base, não é? Ok. Então, qual era a outra questão que estávamos aqui a falar? Que era, porventura, tentar fazer o quê? Tentar adicionar, por exemplo, tentar aqui trabalhar na ideia de, por exemplo, termos aqui um inner HTML, não é? Como é que nós poderíamos pegar, digamos assim, nesta funcionalidade e fazermos aqui um inner HTML, ok? Então vamos fazer assim, eu vou copiar toda esta função, ou depois podem copiar à parte, se preferirem. Vamos fazer o seguinte, eu vou agora, para ser mais fácil, o que é que eu faço aqui? Ok, então vou fazer assim, todo o elemento que foi aqui criado, aqui, eu vou comentar, ok? E aqui, basicamente, o que é que nós poderíamos fazer? Era pegar, em vez de termos aqui esta estrutura toda, que na verdade até faz sentido, está bem, que o objetivo é mostrar aqui nuances diferentes, é pegar nesta estrutura que toda está aqui e adicioná-la. E aqui o que é que eu iria fazer? Eu iria pegar neste to-do, ou seja, neste li, iria dizer o seguinte, olha, to-do, dentro de ti, o teu inner HTML vai ser igual, neste caso aqui, vamos utilizar aqui os nossos template literals aqui, e vamos pegar nesta div, não é da li, senão fica uma li dentro de uma li, não faz sentido. Vamos então colocar aqui, então, uma div, outra div, outra div, outra div e dois botões. Agora, é lá aqui uma coisa que é, então e o que é que vai para aqui? Para aqui precisamente é o quê? Era o nosso text. Então bora lá. Task, text. Ok? Ou seja, basicamente nós poderíamos fazer esta ideia e também trigo limpo muito bonitinho. Podíamos ainda fazer aqui outra pequena gracinha que era possível. Ou seja, eu posso continuar a trabalhar assim e ter aqui o meu event delegation tal e qual como está aqui. Ok? Existe por vezes algumas variantes, isto depois é como tudo, ou seja, pode haver aqui sempre nuances diferentes. Era nós, por exemplo, poderíamos fazer aqui uma gracinha que era, em vez de trabalharmos com event delegation, podíamos ainda ter aqui outra alternativa. Seria sempre que o meu elemento é gerado. Na verdade, isto também podia ser feito aqui por text content. Na verdade, também com jeitinho também se fazia. Mas ficava assim um bocado mais chato era de fazer. Mas de qualquer das formas, aqui com o inner HTML, o que é que eu ainda podia fazer? Seguindo esta ideia, vamos só já agora testar, a ver se está tudo bem, não é? Porque não? Quer dizer, nova tarefa com inner HTML. Adicionou, igualzinho, atualiza e apaga. Igualzinho. Ok?
Pá, lá está, fica muito mais enxuto, na verdade, do que estar a utilizar esta abordagem, convenhamos, isso é verdade. Agora podemos apagar, agora sim podemos apagar isto que fizemos agora aqui. Ok? Agora, estava-vos a dizer que podia haver aqui uma variante, que seria, por exemplo, imaginem, eu colocar aqui um on-click como atributo em cada um destes botões e este botão estar associado precisamente ao elemento. Como é que eu poderia fazer esta pequena brincadeira? Vamos só brincar. Eu vou depois manter aqui o Event Delegation, que acho que fica mais fixe. Quer dizer, fica mais fixe. Eu particularmente gosto mais desta abordagem. Mas mostrando sempre aqui outras nuances, outras variantes, acho que é sempre interessante aqui mostrar. Então, o que é que a gente podia fazer aqui? Numa primeira análise, eu vou fazer o seguinte: vou comentar este Event Delegation, ok? Vou deixá-lo agora aqui comentado. Tá bom? E agora o que é que poderíamos fazer aqui? Eu agora poderia precisar de criar aqui duas funcionalidades. Nomeadamente o quê? Nomeadamente uma para atualizar o to-do, outra para me tratar então aqui do meu remove, não é? Então podíamos fazer aqui à parte, neste caso não íamos trabalhar com Event Delegation, não é? Pode ser aqui o nosso complete to do, por exemplo. Aliás, complete task, complete to do, enfim, pode ficar aqui complete to do, não faz mal. Iríamos precisar de outro que seria o nosso remove to do. Ok? Então, vamos lá. Precisaríamos de criar aqui duas funcionalidades. Isto até, por um lado, até tem alguma razão de ser, em parte, por uma questão simples. Porque, por exemplo, imaginem que o remove to do e o complete to do poderiam precisar de mais complexidade, mais lá à frente, do tipo de situações. Se calhar o facto de estar em separado até poderia fazer aqui algum sentido. Vocês também podem me dizer assim, então, mas sendo assim, qual era aqui a grande diferença? Bem, também, eu depois poderia era pegar nessa complexidade, querendo usar Event Delegation e dizer, olha, esta situação verifica-se, então, se é o complete to do, então eu quero que seja a função X, se não, caso contrário, vai ter que ser a função Y. Porquê? Porque a partir dele ele vai entrar dentro deste if e só entra se eu a partir tiver a clicar num botão destes. Poderia ser, até podia fazer aqui um ternáriozinho fofo, a dizer event target class list contains complete to do, pergunta, então executa esta função, caso contrário, executa a outra. Poderia ser aqui uma forma até bastante simplória, bastante airosa de matar isto. Agora, mas pronto, vamos então, complete to do, o que é que a gente na verdade quer fazer aqui? Em termos práticos, é um bocadinho a mesma questão que está aqui em baixo. Eu vou pegar neste task text, posso fazer igualzinho, atenção, igualzinho, sem tirar nem pôr, ok? Igualzinho. E fazê-lo aqui. Ok? Tem aqui um pequeno problema, é este LI, ele na verdade, ele vem aqui através do event target, não é? Ou seja, eu aqui vou ter sempre aqui um pequeno problema. Então o que é que eu vou ter que ter aqui neste complete? Tenho que ter aqui um event, ok? E em vez de ter aqui este LI, antes de ter este LI, o que é que eu tenho que ter aqui na verdade? Tenho que ter este menino aqui primeiro, não é? Estava aqui maroto, já aqui escondido. Ok? E no caso do remove, um bocado a mesma questão. Eu tenho que também ter aqui o event. Ok? Neste caso a mesma questão. Tenho que ir buscar aqui o const li mais próximo. E depois o que é que eu na verdade quero? Quero pegar no meu li.remove. Ou seja, basicamente estou a separar aqui um bocadinho a lógica do que estava aqui neste Event Delegation. Basicamente é isso que está aqui a acontecer. Agora, para que isto, lá está, funcionasse, o que é que eu poderia ter aqui? Como eu estava a dizer aqui neste inner HTML. Poderia, por exemplo, adicionar aqui um evento. Lá está, um onClick, através aqui do atributo onClick. Aliás, peço desculpa que aqui o onClick é sem maiúscula. Ok? E o que é que eu poderia pôr aqui? Bem, isto é o complete to do. Vou chamar a função complete to do. Então e este do remove? É uma coisa. Minha classe, não é? Espaço. Meto agora aqui o atributo onClick
E aqui iria colocar o remove to do. Agora, ele há aqui uma coisa. Mas espera, então tu estás aqui a trabalhar com este event delegation. Desculpa, com este event target. Claro que sim. Logo, aqui o meu argumento, eu para poder associar, digamos, este complete e este remove, o que é que eu poderia fazer aqui? Poderia fazer duas coisas, na verdade. Ou eu posso utilizar aqui o keyword this, que aqui o this, por uma questão de contexto, vai-me associar a todo o elemento, ok? Vai-me dar esse contexto. Ou então, podia utilizar event.target. Essa questão do this pode às vezes ficar assim um bocadinho estranha, apesar de ser assim, sempre uma alternativa válida neste tipo de casos, podem meter aqui sempre facilmente o event.target, ok? Mesma coisa. Agora, vamos aqui confirmar. Vamos fazer aqui mais nova tarefa 1, nova tarefa 2. Agora, não me dá. Dá-me dar aqui um erro. Cannot read the property of undefined reading closest do remove. Da mesma forma, este aqui também dá-me igual, não? Cannot read the properties of undefined reading closest. Então, espera lá. O que é que nós fizemos aqui de errado? Então, vamos lá. Então, aqui o nosso complete to do. O que é que nós pretendemos aqui? Então pera, temos aqui uma pequena questão. Reparem no pormenor interessante. Eu estou a utilizar aqui, na verdade, fiz isto um bocado assim loony, mas na verdade o que é que está aqui a acontecer? Eu tenho que ir buscar o elemento aqui, não é? E o facto de estar aqui a buscar o elemento como argumento, ok, o event target, que eu neste momento estou a bater, ele vai-me associar este botão. Vai-me associar este botão, eu vou buscar o closest, neste caso do LI, e porventura faço tudo o resto. Mesmo com esta situação. Logo, em termos de argumento, o argumento que está aqui, na verdade, é o próprio event target. Daí que isto depois fica-me aqui esquisito. Ou seja, neste caso, no caso do complete to do e no remove to do. Logo, o que é que eu posso dizer? O event.target acaba por passar pelo próprio parâmetro. Ou seja, vou aqui colocar btn e aqui também btn, só para ser mais fácil da gente nos orientarmos, e em vez de ter aqui event.target, já que aquilo vai ser lá, vai ser, vamos buscar aqui como argumento, ok, aqui em vez de btn.target, aqui é o btn. Mesma forma aqui em baixo também, btn. Ok? Então bora lá. Vamos lá ver. Tarefa. Eu agora apetece-me escrever assim um bocado à bruta. Adicionar. Então, ok, removeu, ok, removeu, fixe. Ou seja, basicamente estou a conseguir, em vez de utilizar aqui um event delegation, estou aqui a separar um bocadinho mais a minha lógica e estou-me a socorrer aqui desta abordagem, aqui destes meus on-clicks da vida. So far so good. Agora vamos assumir aqui uma coisa. Vamos só fazer aqui um pequeno copy-paste aqui. Okay. Vamos copiar estes dois botões. E agora dizíamos assim, olha, está bem, muito lindo, maravilhoso, espetacular, mas eu não quero esta ideia assim. Eu quero, neste caso agora, daí que eu estou aqui a guardar só de recordação. Então olha, estes on-clicks salta fora. Eu quero manter a abordagem do Event Delegation. Ok, o que é que eu posso fazer aqui? Posso deixar estes dois meninos ainda aqui sossegados, o Complete e o Remove, por exemplo, e posso voltar a ter aqui o meu Event Delegation, só que agora, aquilo que eu agora preciso aqui, na verdade, é o quê? Iria precisar de... Lá está, se fosse aqui este Complete To Do, o que é que eu poderia aqui assumir? Podia fazer disto uma espécie de ternário, que até seria muito mais rápido, não é? Ou seja, se esta situação existir, ok,
Pergunta, o que é que queres fazer? Então vou querer buscar o meu complete to do. Caso contrário, vou buscar o meu remove to do. Não é? Isto assim à primeira vista até podia fazer sentido, certo? Só que agora a minha questão aqui é o seguinte, então, sendo assim, o meu event target aqui vai ter que estar aqui a ser considerado, não é? Ou seja, o que é que eu iria ter aqui que considerar aqui? Neste caso seria o meu LI, aqui na minha função, seria este btn closest LI, não é? Ou seja, seria o event target em si. Ora, então aqui neste caso, mais uma vez, o que é que eu tenho que fazer aqui? Na verdade, aqui vou ter que sempre considerar, por exemplo, aqui neste caso este LI, se fosse o caso de eu estar a considerar este LI aqui, eu não preciso de colocá-lo, por exemplo, dentro aqui do meu complete e do meu remove, não faria muito sentido, ok? O que eu teria que considerar aqui era o quê? Teria que considerar aqui era o próprio event.target. Aqui o event.target. Ok? Poderia simplificar assim também. Vamos lá ver se isto funciona ou se vamos fazer aqui uma grande borregada. Então, vou tomar café. Adicionei. Vou comer qualquer coisa. Adicionei. Agora, oi? E agora apaga. Oi? Não dá. Counter reference error. LE is not defined at complete to do. E LE is not defined at remove to do. Oh não! Oh não! Então reparem. Claro que sim. Então, olha aqui. Então o que é que nós precisamos aqui? Neste cenário aqui. Se este elemento do event target entra-me por aqui pelo BTN, não é? Então faz sentido que o meu BTN se mantenha aqui na verdade. Ou seja, o que é que acontece? Na verdade, o que faz sentido é este LI aqui, ele é que não faz sentido aqui. Porque em termos de gigajoga, faz sentido sim mantê-lo aqui. Ainda que esteja aqui a duplicar aqui a coisa, mas do ponto de vista da mecânica da coisa, ele faz sentido estar aqui. Porque é que acontece? Ele aqui, na verdade, captura-me aqui o LI, fantástico, mas depois ir por aqui afora. Eu depois preciso de executar o complete to do e perco aqui um bocadinho de contexto. Certo? E aqui btn.remove também não me ia fazer aquilo que eu quero, porque ali, neste caso, btn.remove iria-me remover o próprio elemento que eu estou a clicar. Eu não ia fazer nada daquilo que eu quero. Ora, então vamos lá testar agora se com esta pequena alteração a gente já conseguimos ter aqui a nossa vida resolvida. Então, nova tarefa. Adicionou. Outra coisa qualquer. Adicionou. E agora? Atualizou, apagou, atualizou, apagou. Ok? So far so good. Ok? Até aqui temos então aqui a nossa vidinha resolvida, pessoal. Ou seja, conseguimos aqui testar várias ideias, várias nuances. Ok? E conseguimos brincar aqui um bocadinho aqui com isto. Agora, desafios interessantes que podia ser giro para continuar a trabalhar este projeto. Podia ser interessante, por exemplo, isto já é aqui um desafio posterior, de, por exemplo, criarmos um array para poder acompanhar aqui, por exemplo, o estado da coisa, não é? Imaginem lá, eu quando estou aqui a criar tarefas, quando estou a remover, quando estou a fazer complete, de certa forma isto está tudo a acontecer ali naquele momento no DOM, não? Afinal, ao cabo é o que acontece, certo? Então e se, ao longo da execução do script, eu pudesse guardar temporariamente em memória todas as tarefas que estão a ser apagadas, quer dizer, guardar as tarefas que estão a ser apagadas não é bem isso que eu quero dizer, mas poder guardar todas as tarefas que estão a ser geradas, poder atualizá-las caso realmente elas sejam atualizadas e removê-las, neste caso, caso sejam passíveis de serem removidas. Ou seja, se eu pensar neste tipo de ideia, de exercício, o que é que eu até poderia considerar? Se calhar até vamos fazer isto juntos, o que é que acham? Vamos fazer assim. Para poder guardar estes dados
ao longo da execução aqui do meu script, aquilo que faria sentido, sem mais nem menos, seria utilizar aqui um bom velho amigo array. E neste caso, como é um array que vai sofrer, porventura, alterações, aqui mais vale ser aqui um let, não é? Perdão. Então, tendo aqui o meu task array, agora o que é que eu quero? Sempre que eu criar uma nova tarefa, eu quero adicionar uma tarefa no meu array. Quero criar uma tarefa no meu array. O que é que eu posso fazer aqui então, para isto fazer mais sentido? Bem, então, uma das coisas que eu preciso de fazer é o seguinte: sempre que eu estou a querer criar novas tarefas, é lá aqui uma coisa interessante que eu preciso ter em linha de consideração, pessoal. É tão simples quanto isto, que é uma das coisas que me interessa aqui, ok, é ter sempre pelo menos uma questão que é um identificador único, ou seja, para cada tarefa que eu vou criar. E isto porquê? Por uma razão simples, convenhamos, que é, eu preciso de, se eu quiser remover ou se eu quiser atualizar o elemento que está no array, ir só pela questão do index não dá, porque às vezes um elemento pode desaparecer, pode ser apagado, e vai alterar os indexes do array, naturalmente. Eu preciso cá de criar aqui uma espécie de um identificador único, um bilhete de identidade único para cada elemento, um ID, não é? Ora, então o que é uma das soluções interessantes que pode ser aqui realizado? Atenção, esta solução não é a prova de bala, mas resulta bem para este tipo de casos. O que é que eu quero dizer com isto não ser uma solução à prova de bala? Reparem aqui, eu vou fazer aqui um task ID, que vai ser igual, aqui dentro do add task, a seguir aqui à validação do input, ok? Vai ser aqui um date.now. Ou seja, com este construtor do date, eu vou criar a data do dia de hoje, ou seja, vai ficar aqui basicamente em milissegundos, ok? Agora assim, porque é que eu tenho aqui a questão do isto não é à prova de bala? Reparem, para certas situações, se for uma aplicação tipo Ubers da vida, ou de comida, ou de qualquer coisa assim do género, o que é que acontece? Este date, este objeto de data está aqui muito associado em termos de tempo ao tempo que o browser tem, ou seja, vai buscar o tempo ao browser, não é? Ou seja, para certas situações, enfim, de tempo, se calhar pode às vezes haver problemas por causa disso. Convém aqui perceber que isto pode não ser uma situação 100% eficaz para todos os cenários. Agora lá está, também não é todos os dias que vamos andar a trabalhar coisas relacionadas com Ubers e marcações de viagens e comidas e afins da vida. Mas pronto, só aqui este pequeno disclaimer. Então, este Task ID que eu acabei de criar, isto depois vai ser incluído então aqui num elemento destes. Agora, se pensarmos bem, vamos pensar aqui numa ideia de estrutura de dados. Então eu estou aqui a criar um array que é uma coleção de dados. Mas agora pergunta-se-me aqui, então mas eu para criar um array, que dados é que eu vou lá meter? E que vai ser correspondente a cada índice, neste caso ao índice 0, ao índice 1, 2, por aí fora. Eu preciso, se calhar aqui, neste tipo de cenários, recorrer-me do meu bom velho amigo objeto, e do meu array de objetos vai ser aquilo que vai ser mais eficaz para guardar dados. Porque, por exemplo, aqui neste caso deste objeto, eu posso ter o tal ID, eu posso ter aqui o texto da tarefa, não é? O conteúdo, e ainda posso verificar se a tarefa está completa ou não. Completa ou não. Este completa ou não, na verdade, eu posso, digamos, ter aqui um booleano. O texto, na verdade, vai ser uma string qualquer. E o ID, consoante aquilo que eu quiser. Pode ser um número ou também pode ser uma string. Em termos de estrutura de dados, isto começa a fazer sentido, não é? E depois o que é que está aqui em causa? Eu vou buscar pelo ID, isto é para remover, então vou à busca do elemento que tem este ID e zuca, fora. Em relação de atualizar, vou à procura do elemento que tem o ID X e se o complete está true, passa a false. Se o complete está false, passa a true. Ok? Vai ser basicamente isto então que a gente quer aqui realizar. Então, primeiro ponto de partida. Para que seja mais fácil de brincar com isto, eu vou adicionar este elemento a partir, por exemplo, aqui em todos os IDs, em todos os LIs, peço desculpa. Então, eu faço este elemento. Não era obrigado a fazê-lo, na verdade, mas já agora, só para criar um identificador único aqui. Então, o que é que eu posso aqui fazer? Se o meu to-do, neste caso o LI, fazer aqui um set atributo, em que vou criar aqui um data-id,
vai ser o atributo que eu vou criar, e o valor que eu lhe vou incluir vai ser o quê? Vai ser precisamente o meu task ID. Reparem que esta função, ela corre sempre que eu vou bater no add task, ou seja, sempre que eu bato no add task, ele captura o evento, valida o input, vai gerar aqui a data atual, no momento exato, em milissegundos. Isto neste caso é contado de 1970, tem a ver com sistemas Unix e outras coisas mais. Não vamos agora entrar por aí. Vamos gerar aqui um número enorme em milissegundos, ou seja, da data atual agora, em milissegundos, a contar de 1970. Depois, o que é que eu faço? Crio então o meu elemento LI, vou espetar aqui este set atributo no meu LI, ok? E depois, o que é que eu quero no fim? Já que eu estou aqui na ideia do add task, eu quero pegar precisamente no quê? É neste task array e quero fazer aqui um push de um novo elemento lá para dentro. Neste caso é o quê? Vou criar um objeto. Então o que é que eu quero fazer de push lá para dentro? Tenho aqui o meu to-do append, ok? Eu até posso fazer na verdade isto antes do append. Se calhar pode fazer aqui mais sentido. Task array ponto push para meter lá coisas lá para dentro. E o que é que eu quero meter aqui? O meu objeto. E o que é que vai estar lá dentro daquele objeto? Quero aquele ID. O ID que eu vou criar é precisamente onde eu estou guardei naquela variável no task ID. O texto pode ser aqui, jogando aqui obviamente numa lógica de key value pair. O texto pode ser aqui o quê? Vai ser precisamente o valor que eu capturei no input, neste caso o task text, ok? Task text. E ainda um magnífico automóvel. E depois posso ter aqui outro, que será aqui o completed, por exemplo, que vai, numa fase inicial, começar por ser falso, porque não está completo, e podemos trabalhar aqui numa lógica de booleano. Ou seja, o meu push inicial, faço isto. E depois até fazemos aqui uma gracinha para ir acompanhando, que é, fazemos o console.log, precisamente do quê? Aqui, tarefa, vamos fazer aqui uma string, tarefa criada, e vamos fazer um console log nesta fase do nosso task array para ver como é que ele está. Então bora lá. Então, estamos aqui, vou fazer aqui. Vou criar tarefa. Add. Tarefa criada e o array que outrora estava vazio levou com um push cá para dentro deste objeto. Olha que tão fixe. Agora, a minha questão é, então e se eu for aqui ao remove e quiser mandá-lo fora? Como é que é? Então, da mesma forma que push manda lá para dentro, não é? Eu vou ter que fazer aqui o quê? Para mandá-lo lá para fora, vou ter que arranjar aqui outra, neste caso será o quê? Normalmente que a gente faz aqui neste caso de remover. Aqui na verdade podemos até fazer aqui mais que uma maneira. Aqui na verdade podemos usar métodos como o pop, mas o pop tira o último elemento, ok? E neste caso lá está, esta coisa do último elemento, às vezes pode haver um elemento para ali no meio, não é? Eu preciso de arranjar outra alternativa. Então é aqui que entra a história do tal ID. Eu preciso de iterar o meu array, preciso de verificar, olha, se o ID que eu quero é X ou Y, pega naquele elemento e então remove. Então o que é que eu à partida preciso de fazer aqui? Antes de entrar aqui neste processo deste LI remove. Eu preciso, numa primeira análise, de capturar o meu const task ID, que aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao li.get attribute. Também podia buscar isto por dataset, mas pronto. Data-id. Sempre que eu vou buscar estes elementos, neste caso ao meu DOM, ok? Lá está. Aqui está a jogada de eu estar a meter isto de certa forma a meter isto dentro da LI. Porque a partir de agora, sempre que eu vou selecionar um botão, eu consigo ir buscar dentro do DOM, porque isto ficou associado naquela LI, naquele data ID, precisamente, olha, eu toquei naquele elemento. E então aquele elemento tem ali um dataset que foi ali metido. Ok. Então eu quero buscar o valor daquele elemento, daquele dataset, para depois então fazer o resto da minha operação. Então aqui neste caso eu fui buscar este data ID. Atenção que há aqui um pormenor, malta.
Isto depois iria dar sempre problemas, gente, normal ao princípio a malta distrai-se com isto, é normal. Reparem numa coisa, há aqui um pequeno pormenor que temos de ter em linha de consideração. Este data now, ok, se eu for até fazer aqui um console log, se eu fizesse, aqui nem vale a pena entrarmos por aqui, mas podem fazer se quiserem. Este date now, o valor que me dá, ok, é um type number, ok? Ou seja, o que vai vir para aqui, neste ID, vai ficar um número, certo? Quando eu vou buscar um atributo, tradicionalmente o que me vem sempre é uma string. Logo eu tenho que ter que tomar aqui atenção, porque assim, se eu tenho uma string, se eu tenho um número, se eu depois quero fazer estas comparações, isto mais certo é da tourada. Logo, o que é que convém eu fazer aqui? Pelo sim, pelo não, eu faço aqui um parse int para envolver este get attribute para que me possa converter o retorno que vem numa string desde logo para número. Resolve-me já aqui um monte de problemas isto, ok? Agora, o que é que eu posso fazer em seguida? Tenho que filtrar o meu array. Então filtrar o meu array é o quê? Vou fazer aqui o meu task array e vou dizer assim, task array ponto filter, vamos lhe dar uma filtradela. E o que é que o meu amigo filter faz aqui? O meu filter pode-me até aceitar até mais do que um argumento, na verdade pode levar até 3, mas a minha ideia aqui, neste caso aqui em concreto, simplificando agora aqui um bocado o processo, eu vou iterar sobre cada um destes momentos, sobre cada um dos elementos que faz parte do meu array, neste caso, ok? E vou-lhe dizer assim, olha, se o ID não corresponde, então, basicamente o que é que vai-me aqui retornar no caso do filter? Ele vai-me sempre retornar o elemento que corresponde, digamos assim, ao que satisfaz às condições aqui do meu callback. Quando eu digo do meu callback é o quê? Eu tenho aqui o meu filter, isto é um método de alta ordem, ou seja, basicamente é um método que leva-me aqui este callback, ou seja, leva-me esta função aqui para dentro, ok? E qual é as condições que eu vou aqui tratar neste tipo de cenário? Vou dizer aqui, lá está, preciso de criar aqui um iterador, neste caso vou-lhe chamar de task, ok? Aqui na verdade, como eu não preciso disto, porque o que é que vai aqui acontecer nestes casos? Eu quero remover os brackets nestes callbacks, porque eu quero ter um retorno imediato desta operação. Ou seja, daí é sempre os brackets aqui, não. Quer dizer, podíamos pôr um return depois, mas não fazia muito sentido. O que é que eu quero aqui? Task, e vou confirmar se task.id, neste caso, se for diferente de task id, vai ser aqui o que eu vou aqui verificar. Ou seja, o que é que na verdade eu quero ter aqui de retorno final neste task array? É todos os elementos que são diferentes do id. Porque aquele id que eu quero, eu vou removê-lo. Ou seja, literalmente o que vai aqui acontecer, o meu console.log, dizer aqui task removed, e vamos depois ver o que é que se passa com o nosso task array. Então bora lá, vamos aqui testar. Eu vou aqui, nova tarefa, vamos fazer assim umas coisas um bocado aldrabadas, não tem problema nenhum, ok? Então eu tenho aqui neste momento um array com 2 elementos aqui, ok? Reparem que neste caso o complete ou não, ele completa na mesma, só que não mexe aqui, não me altera nada. Agora vamos fazer aqui a questão do remove. O que é que eu vou fazer do remove? Eu vou filtrar, neste caso ele vai-me ver qual é o ID e vai-me dizer assim, olha, corresponde, então este corresponde, se corresponde então salta fora, que é isto que eu vou fazer, ou seja, eu vou mandar este fora, task removed, e neste caso aquele que correspondeu não corresponde ao que eu quero e salta fora. E eu vou ficar então com o array, neste caso, que de alguma forma, pronto, que eu não procedi aqui em nenhuma ação. So far so good, aqui a parte do remove, trigo limpo, farinha à par. Agora, aqui o complete to do é, digamos assim, similar, podemos fazer também de uma abordagem similar, aqui é esta ideia do remove, de certo modo. Santinho, God bless you, America. Então, o que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu na verdade preciso de fazer aqui? Eu preciso de procurar o task
com o ID correspondente, basicamente. E para depois o que é que eu vou fazer o quê? Aqui buscar com o ID correspondente e depois poder fazer aqui uma alteração. Aqui eu não vou utilizar necessariamente o filter, mas vou fazer outra coisa. Dentro aqui desta variável task, eu vou buscar o meu task, neste caso array, vou-lhe passar aqui por um find, ok? E este find vai-me procurar um elemento, vai-me ter aqui o retorno do elemento que vai precisamente fazer o quê? Que vai precisamente ter o elemento que terá ali aquele meu correspondente ao ID, naturalmente. E depois, com base nisso, é que a gente vamos ali alterar aquele elemento do complete, neste caso de true para false. Ok? Então, find. O que é que eu quero fazer de find? Também é a mesma coisa. Isto no fim do dia também é um callback que vai aqui para dentro deste find. Ok? E eu vou procurar aqui, dentro deste iterador, o task.id, ou seja, que corresponde, isto é um array de objetos, daí o ponto .id aqui, ok? Que seja igual, precisamente ao quê? Ao meu task ID. Ok? So far so good, Task ID, very good, very nice. Este Task ID, como vocês podem ver aqui agora, está-me a dar esta informação porque eu não estou não estou a capturá-lo no momento em que estou a acionar aqui o meu complete to do. Ou seja, o que é que eu posso então aqui fazer? Vou também copiar deste remove to do aqui a mesma coisa e vou colocar também aqui o Task ID. Ok? Então, depois deste task, o que é que eu posso fazer aqui? Se existir task, porque lá está, se ele não encontrar, ele depois também à partida, o retorno dele, neste caso, reparem aqui, a ideia aqui do find, como estava-vos a dizer, ele vai-me retornar o primeiro elemento do array com true, não é? E se não for o caso disso, ele manda-me aqui um undefined. Ora, um undefined tem uma coisa boa que é um valor false, não é? Ou seja, neste caso eu posso trabalhar aqui numa lógica de um if. Posso dizer, então, olha, se este task existir, né, se tiver um valor true, né, o que é que eu quero? Eu quero que o task.completed, ou seja, para ir buscar aquele key de completed, e vou dizer, neste caso, vai ser igual ao seu contrário. Neste caso, quando eu digo o seu contrário é o quê? Task.completed, mas aqui coloco em negação. Ou seja, basicamente, esta pequena brincadeira vai-me fazer uma espécie de toggle, que é, se isto for true, então vai ser igual à negação, passa a false. Se isto for false, passa igual à negação, passa a true. Fica maravilhoso. E agora fazemos então aqui também o nosso console.log, em que dizemos task updated. E fazemos aqui também o nosso console log do nosso array. Ok? Então bora lá ver como é que isto ficou. Então, isto, vamos criar aqui, olá a todos, uma tarefa. Oi, espera lá. O que é que temos aqui que não está a querer falar connosco? Espera lá. Então, nova tarefa. Ok, nova tarefa. Nova tarefa. 2. Então, tarefas criadas, ok? Agora o que é que eu vou fazer aqui? Se eu clicar aqui no atualizar, ele vai-me buscar pelo identificador, vai fazer o find, vai-me encontrar o que corresponde e vai dizer assim, olha, encontraste um que corresponde? Sim. Então, neste caso, se eu tenho aqui o false, vais-me dar o contrário, que é true. Ele atualiza e agora, se repararem, este já está aqui como true. Estão a ver a ideia? Mesmo pode acontecer aqui. Vou atualizar este. E agora os dois que começam como falsos, agora estão os dois como true, completados. Agora, vou apagar, ele vai buscar todos aqueles que não correspondem e o retorno dele final, neste caso o filter dá-me sempre um retorno de um novo array, vai-me dar aqui, obviamente, os que ficaram. E se eu agora vou remover, ele task removed e fica então com 0 arrays. Com 0 elementos no array. Ou seja, no fim do dia eu consigo, com este array, fazer tracking, digamos assim, a todos os elementos que vão, neste caso, no final de contas, se eu tiver aqui vários elementos, não é? Vários elementos criados, eu posso pegar nesses elementos e depois, com base nisso, ainda aumentar aqui um bocadinho o meu exercício. Eu posso, por exemplo, colocar isto numa base de dados, no local storage da vida, ou seja, posso depois ainda fazer aqui mais coisas. Esta ideia aqui do array
para, digamos, ter aqui uma espécie de um veículo que me permite guardar as minhas variáveis, os meus objetos ao longo da execução do script e que me permita guardar esses dados e que depois possa, eu eventualmente, se eu quiser, enfim, manter esses dados em permanência, por exemplo, no caso de um local storage ou de uma base de dados, tem essa mais-valia, ok? Ufa, isto foi um exercício pesadinho, não é? Seguimos aqui várias ideias, ou seja, basicamente, vamos só aqui, este objeto não interessa agora aqui para nada. Basicamente, criamos as nossas variáveis, capturamos no elemento do DOM, verificamos depois esta ideia aqui do nosso array, fizemos aqui o nosso add task, o nosso complete task, o nosso remove task, temos aqui o nosso listener, aqui no add button, e depois tivemos aqui este event delegation, também tivemos a trabalhar. Podíamos, obviamente, como vimos, ou trabalhar com este event delegation, ou então na ideia do add task, poderíamos incluir logo eventos em cada botão, utilizar aqui o complete e o remove, ok? Podíamos fazer a mesma coisa. Aqui, sinceramente, é como vos digo, aqui se calhar, no fim de contas feitas, eu olhando para isto, até se calhar às tantas, até olhava para isto e até fazia o seguinte, deixava aqui o event delegation à viola, se quiserem, podemos deixá-lo à vida e poderíamos chegar aqui e voltar a incluir aqui estes dois elementos. Ou seja, até posso aqui manter estes dois aqui guardadinhos só naquela, ok? E no fim do dia, aquilo que nós estamos aqui a fazer acaba por ser igualzinho, ok? Ou seja, se formos aqui já fazer aqui uma última validação, ou seja, nova task, adicionou, atualiza, apaga, ok? Ou seja, aqui é tudo uma questão aqui de gosto, pessoal. O objetivo foi trabalharmos aqui diferentes ideias, diferentes nuances. Obviamente um to-do list pode ser visto de forma mais simples, é verdade, mas deu para brincarmos aqui, vemos aqui diferentes conceitos e tentarmos amadurecer aqui algumas ideias, ok? Então, fizemos o nosso complete, o nosso remove to-do e aqui o nosso add to-do. Add to-do, criámos o elemento, depois também temos a questão do array, fizemos aqui um push daquele novo objeto que criámos. Complete, no caso do complete, fomos fazer um find para ir buscar se ele corresponde ao ID. No caso do remove, como queremos ter um retorno de um novo array e o filter, neste caso, é poderoso para isso mesmo, faz-nos um retorno sempre de um novo array. Neste caso, fomos buscar por todos os elementos que não correspondam ao ID, porque ao fim e ao cabo nós queremos remover o elemento, ou seja, queremos mandar para fora, e queremos ficar com os outros todos. Daí, obviamente, aqui ser diferente. Ok? Espero que tenham gostado deste exercício, ainda que tenha sido assim um bocadinho longo, é verdade. Ou seja, um to-do list, na verdade, podíamos fazer isto de uma forma muito mais simples e cá vai disto, mas o nosso objetivo nestes exercícios é também ter aqui sempre uma vertente um bocadinho pedagógica e estarmos aqui a amadurecer algumas ideias e conceitos aqui pelo meio. Pessoal, espero que tenham gostado. Vemos então para uma próxima, ok? Até ao infinito e mais além, meus caros.